Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, receberemos novamente a socióloga Rosângela Gomes da Silva. Eu vou repetir o currículo dela para quem não ouviu o programa da semana passada. Rosângela trabalhou na URGS de 1977 a 1980 e retornou em 1984. Esteve lotada em várias unidades, entre elas a Procuradoria-Geral, e atualmente exerce suas atividades no setor de patrimônio histórico. Ela é mestre em Memória Social e Bens Culturais pela UniLaSalle. Continuaremos conversando sobre a sua dissertação, cujo título é Trabalho de Gerações, um estudo sobre memória de famílias de servidores da URGS. Boa noite, Guta. Boa noite, Rosângela. No programa de terça-feira passada, tu apresentaste a temática e os referenciais teóricos da tua dissertação. Tu falaste também sobre a gênese da URGS e a sua construção, e também sobre a relação da universidade com a sociedade. Mas a tua dissertação envolveu também entrevistas. Em relação às entrevistas, Rosângela, tu usaste a metodologia da história oral. Sim. Como é que foi esse processo de entrevistar essas famílias dos servidores? Olha, não foi algo muito difícil, porque quase todos me conhecem, já que eu tenho uma história que envolve meu pai e a minha mãe trabalhando na universidade. Mas eu tive uma colaboração muito boa do CPD da URGS, que me forneceu uma listagem a partir dos servidores técnico-administrativos e docentes, de onde a gente viu que a filiação deles também era com servidores e servidores da URGS. E a partir desta listagem, eu fiquei apenas com a relação entre servidores da URGS e pais que foram servidores da URGS, cujos servidores ainda estivessem ativos no cargo, e os pais vivos que pudessem, tivessem condições de dar o seu depoimento. Então, eu trabalhei com memórias dentro de uma mesma família, trabalhando na mesma instituição em dois tempos diferentes. A princípio, me pareceu uma coisa que seria muito fácil, mas como a época da pesquisa, ela caiu nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que é a época de férias na universidade, época do vestibular, onde muitos servidores estão voltados para trabalhar no vestibular, aí complicou um pouco. Servidores mais antigos, que estavam doentes, já não tinham mais a mesma condição no momento. E, por incrível que pareça, por uma exigência da universidade, eu fiz o mestrado, o nome, nem a imagem dessas pessoas poderia constar, mesmo eles assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Algumas pessoas já contatadas, quando souberam disso, se desinteressaram da pesquisa. Deu um efeito inverso. Deu um efeito inverso. Eles queriam realmente deixar sua identidade nominal na pesquisa. E no grupo docente, no momento em que eles se inteiravam do teor da pesquisa e que viam que estaria mexendo com a questão de ingresso na universidade sem concurso público, também começaram a se retirar. Então, com os docentes, eu vi o aspecto inverso, não querer tocar num tema que é um tema delicado. Rosângela, qual era o perfil social e o perfil profissional dos primeiros servidores da universidade? Bom, a gente tem que ver que nós tivemos a universidade passou por 3 status, né? Escolas livres, depois ela foi em 34 municipalizada, em 37 se tornou do Estado e em 50 ela se torna federal. Então, há uma mudança ao longo de todo esse período. Nas escolas livres, praticamente quem dominava da parte acadêmica até a parte administrativa eram os professores. Porto Alegre ainda não tinha um conjunto de pessoas com uma formação, uma escolaridade suficiente sequer para um trabalho administrativo.
Então, os funcionários geralmente eram pessoas bastante humildes, com uma escolaridade bem baixa, quando tinham alguma. Eu mesma, quando retornei para a universidade em 84, eu trabalhei num programa de alfabetização dos servidores, porque havia um número muito grande de servidores analfabetos, e isso era um grande constrangimento para a universidade. Ao longo dos anos, quando as pessoas já tinham acesso ao ensino público no Estado, vai melhorando essa população e já começa a entrar um outro perfil na universidade de pessoas que tinham condições de executar trabalhos de datilografia, de arquivo, enfim, atividades mais administrativas. Mas a escolaridade dessas pessoas, comparada com a atual, era ainda muito baixa. Eles tinham, quando muito, um ginásio. Na época era exigido, não é? O segundo grau, muito poucos, e o que eles aprendiam em termos de trabalho, eles aprendiam dentro da instituição com outros colegas. Hoje, a situação já é muito diferente, não é? Porque os que ingressam através do concurso público, a sua maioria já são pessoas que têm uma formação de nível superior quando já não têm pós-graduação. Rosângela, que tipo de relação se estabeleceu entre esses dois tipos de profissionais? As primeiras levas de servidores, como tu falaste, que ingressavam por um determinado tipo de processo, por indicação, e esses novos servidores a partir da Constituição, do concurso público? Olha, eu vi na minha pesquisa assim, que a grande entrada de filhos de servidores da universidade se deu a partir de 64 até mais ou menos 84, 85, que era um período que já se esperava que ocorressem concursos públicos com mais regularidade. E esse grupo, ele está, como eu, na aposentadoria. E existe um choque cultural entre esses dois grupos, porque essa característica que os servidores da URGS têm de reunirem suas famílias aqui dentro, trabalhando por gerações, dá um sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, de posse. Que ele tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. As pessoas se apropriam dos espaços de trabalho, se apropriam de conhecimentos de trabalho e não querem dividir isso, porque este espaço é um microespaço de poder que ela tem. Os novos chegam com uma outra visão. Eles já não veem essa instituição dentro do seu aspecto já quase secular, com todas as relações que existiram, de amor e ódio, de fraternidade. Eles não veem assim, é uma organização voltada para o trabalho. Eles estão procurando um espaço de trabalho, uma carreira dentro do serviço público. Eles já têm uma outra formação. Eles dominam as tecnologias da informação, que os antigos já não dominam. Eles vêm com novidades no trabalho, novidades que são desconhecidas por esses servidores mais antigos. Então, existe, de todos os lados, um aspecto positivo que teria que ser melhor aproveitado. Eu me lembro, quando eu ingressei na universidade, uma das coisas que me irritava profundamente era tentar mostrar que determinado serviço poderia ser feito de um jeito e a pessoa me dizer, não, mas sempre se fez do outro jeito, é assim que se fazia, assim que vai se fazer. Então, o que eu via na época que eu entrei, eu às vezes vejo acontecer com esse pessoal novo. E eu converso com meus colegas, deixa tentar. A gente tentou, não deu certo naquela época, pode ser que agora dê, o contexto é outro. Mas existe assim, porque o novo, ele não conhece a história do antigo. E o antigo não consegue ver mais a perspectiva do novo, porque ele já está saindo. E ele quer sair e manter a instituição que ele conheceu da forma como ele conheceu. Ele não quer romper essa barreira de que nós deixamos, quando nós saímos da instituição, nós deixamos a nossa história, uma trajetória, que ela é imaterial, mas que ela também se representa na arquitetura dos prédios. Nós até hoje falamos dos construtores dos prédios da URGS, dos professores. Não é só o tijolo que vai nos lembrar uma época que passou, uma cultura que já foi, mas e que deixou raízes. Então, esse entendimento que nós pertencemos a um trabalho que foi feito por gerações é que os antigos não estão conseguindo ter. Então, eles deixam esse espaço até com uma certa tristeza e disputando espaço com os novos. Rosângela, tu pode contar algum caso de trajetória de famílias, de servidores unicamente
pessoa, né? Não necessariamente a família, na tua dissertação, que eu acho que reflete a importância dessa memória do patrimônio material e que é um foco que a gente só pairando sobre os documentos a gente não tem acesso, e através da memória do patrimônio material a gente chega a determinadas conclusões e a entender determinados processos que só se pode obter a partir dessa memória material. Tu teria algum exemplo disso? Olha, uma coisa que foi muito marcante para mim, principalmente quando a gente comemora o término, né, dos 50 anos de ditadura que a gente viveu, foi entrevistando uma servidora já aposentada, que ela contou que já na época de 60 e tantos, 70, houve um processo que seria uma reclassificação, uma mudança no plano de cargos e salários da universidade, que todas as outras universidades federais já estavam encaminhando seu processo, a URGS ainda não. E ela, com perfil de líder, foi chamando os colegas, marcando reuniões que eles queriam entender o que era aquela legislação, como seria aplicada. E nisso houve uma denúncia no gabinete do reitor contra a pessoa dela. E existia no gabinete do reitor, naquela época, eu acho que era coronel. Existia um coronel, estranho aos quadros da universidade, que ocupava um espaço no gabinete do reitor. Ele que chamou a funcionária. Não foi a chefia imediata, não foi o diretor de pessoal, não foi o reitor. Foi um coronel que queria saber que reuniões eram aquelas. Como ela não era uma pessoa ingênua, ela se fez acompanhar de um tio coronel. Aí, coronel com coronel se entenderam melhor, ele ficou sabendo que era uma reunião para tratar a respeito dessa mudança na legislação e tudo ficou bem resolvido ali. Tempos mais tarde, isso já, eu acho que em 85 por aí, 84, 85, quando teve a primeira grande greve na universidade, ela foi uma das pessoas que participou da liderança do movimento e foram numa assembleia dos servidores realizada na Assembleia de Porto Alegre, né? Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Então, eles falaram no microfone e a imprensa estava ali. E a imprensa, ao publicar aquela Assembleia dos Servidores da URGS, dentro do espaço público, taxou aqueles servidores de terroristas. Então, eles foram parar na Polícia Federal para dar explicações. E quando contaram do que era a greve, do que se tratava, que era em função de reajustes salariais, de anos que eles não tinham, o pessoal da Polícia Federal disse que eles entendiam que eles também eram funcionários federais e estavam na mesma situação e arquivaram o processo. Então, isso aí, para mim, foi uma coisa muito marcante, imaginar que teve um tempo que existia um coronel sentado no gabinete do reitor, a quem os servidores tinham que prestar esclarecimentos em primeiro lugar e não as suas chefias. Eu acho que foi um período bastante difícil para todos os servidores, docentes e técnicos, porque dentro de uma universidade, a coisa que se espera é a liberdade de pensamento que naquele tempo não podia ter. Então, acho que foi um período muito sofrido. Bom, Rosângela, queremos agradecer, né, Diego, a tua presença aqui. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico, da Superintendência de Infraestrutura, coordenador do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Se você quiser mais informações sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e de Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.